Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é Yuri Maria. E hoje nós iremos apenas dar um breve resumo dessa guerra intelectual contra o catolicismo. É uma guerra declarada contra Nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a sua peregrinação sobre a terra, esta guerra que foi declarada a ele não se acabou naquele dia do Calvário. Essa guerra prossegue através de todos os séculos. E a fereza dessa guerra cresce cada vez mais. Tudo é impugnado. A doutrina, os efeitos dessa adorável pessoa augusta, desse libertador. Tudo isso são objetos de contínuas discussões. E essas discussões vão se degenerando, às vezes até em perseguições mais atrozes que existem. Em várias hecatombes sangrentas, guerras. E daí surgem os mártires. Mas apesar de todos os esforços que nós vemos durante a história, todos os esforços que essa impiedade realiza para tentar eclipsar o nome de Nosso Senhor, Cristo nos chega recebendo as homenagens das gerações. Ele atrai a si as almas e o olhar dos povos, para quem o olha com benevolência e vê que aquilo lá não é um homem, senão é o próprio Deus. E essa luta contra o crucificado vai se aguçando nesses últimos tempos, estão se revestindo através de hostilidades das mais vis, que nunca se viu na história antes. Esse ódio anticristão, esse espírito sectário, e destruindo toda a tradição religiosa, destruindo toda ela. Quem é responsável por isso? O demônio não conseguiu extinguir-nos com a morte, e o lado que ele vai agora, durante todos os tempos, é a filosofia, tentando emancipar o pensamento humano da revelação divina, tentando construir um edifício de ciência e resolver todas as coisas sem auxílio da autoridade, tentando resolver todos os problemas fundamentais da vida. Sabemos que Lutero, através do seu protesto, semeava o germe do ateísmo futuro. Porque quando ele sacode o jugo da autoridade eclesiástica, ele estava eliminando as bases do cristianismo. E todos vocês que fazem isso, vocês que reconhecem que existe, vocês estão, de certa forma, minando a base do cristianismo, colocando a sua razão como um juízo infalível de doutrina teológica. E assim a interpretação das coisas vira não o juízo da igreja ou o juízo do Papa, mas sim um juízo individual. E isso desaparece totalmente na ordem sobrenatural das coisas. Porque a ordem certa é subordinar a razão à Santa Amada Igreja. Mas quem que se subordina a razão a si mesmo equivale a negar a ordem sobrenatural. Equivale a deixar a razão às desordens da liberdade. E nós vemos durante a história todas as funestas consequências das premissas de Lutero. A dúvida de Descartes, o deísmo de Bacon. São as tendências que vieram desse heresiarca alemão. Então, nós vemos durante a história a deificação da razão independente. A razão independente se torna um Deus. E Kant, dando a origem de uma revolução transcendental, que hoje nós vemos os resultados fatais disso. A gente sentiu isso do que foi esse tempo aí de peste. Que todas as lógicas, reduzindo a simples lógica a objeto de nosso conhecimento, sem admitir a realidade do mundo, de outro mundo, do mundo sobrenatural, do mundo transcendental. Tudo material, tudo virou matéria, sem espírito. Porque as ideias têm as suas consequências. E uma vez que você emancipa os dogmas e os mistérios da nossa religião, tudo isso
todas as coisas se tornam materiais. E por assim dizer, tornam-se também mortas. Porque só Jesus, Cristo, dá vida a todas as coisas. Aquele filósofo Königsberg, dizendo que não existe outra religião senão a natural, que a revelação sobrenatural é uma ilusão engendrada pelos místicos num sentimento religioso apenas. E isso continua até hoje. Inclusive, isso é um dos pensamentos da alta hierarquia dos conciliares, ou dos modernistas, racionalistas. E esses princípios que continham germes do racionalismo teológico, esses princípios de Descartes, Lutero, Bacon, Kant, isso aí invadiu as universidades e encheu de críticas, vários críticos incansáveis. Cristo, então, às vezes se tornaria uma figura heróica de mitologia oriental, às vezes uma fantasia hebreia, às vezes uma invenção, história da carochinha, como diziam alguns. Tudo para tirar o sobrenatural das coisas. Esses são os frutos daqueles que criticam do criticismo bíblico. E isso tudo foi condenado por vários pontífices. Vários. Foi uma luta ardente contra esse povo, contra esses filósofos. Então esse ambiente de incredulidade, de laboratórios e de universidades, não se limitava só às coisas das ideias. Ela queria invadir a realidade social, invadir o ensino, a literatura política, o governo das multidões populares. E isso causou até hoje um desequilíbrio mental que horroriza, uma destruição da moral, que faz vacilar até os fundamentos das instituições seculares. Hoje nós vemos cada coisa que a gente vê, isso aí é a coisa mais feia que eu já vi. Isso aí é antinatural. As coisas que nós vemos, políticas das mais esdrúxulas, das mais desvariadas. Os animais acima do homem, natureza, mudança de sexo, a destruição da família, tantas e tantas outras coisas antinaturais. Graças a esses pensadores. E mais do que isso, nós vemos também a conspiração permanente contra a verdade, impugnando a verdade conhecida e a perseguição enfurecida contra a igreja. Uma luta de classes que produz na alma uma inquietude, um vazio que traz agitações e revoltas. Esse vazio que todos têm é o vazio de Deus, que não pode encher todos os bens da terra e que ameaça como um cataclismo supremo se essa sociedade não se arrepende e se essa sociedade não volta a Cristo, que é fonte da luz e da vida. Por isso, é necessário da gente sair em defesa do dogma cristão. E o terreno que nós devemos ir é o filosófico, primeiramente, e depois o social, e, é claro, o mais importante, a reza, o espiritual. Combater esse livre pensamento. Que a gente vê hoje nesses meios RR, são livre pensamento. As pessoas não sabem mais que o pensamento delas elas não podem pensar diferente do que ensina a Santa Madre Igreja. Se você pensa que é algo que é assim e tal, você tem que olhar a igreja, e se a igreja falou, você já esquece e apaga o que você pensou e dá sentimento total à igreja. É assim que é o meio católico. Temos que lutar com todos esses adversários, que negam a inspiração dos livros sagrados, que negam a ordem sobrenatural das coisas, que a tornam deficiente, inútil. Acabar com esses racionalistas que têm uma arma de defesa só um critério da verdade da razão humana, que negam a filosofia, impugnam a verdade da história. Então há uma grande necessidade que tem todos os espíritos de estudar a Cristo, que é o único caminho para conseguirmos nosso destino. Façamos isso com a luz da razão natural, porque Cristo não é somente um herói, um sábio ou um benfeitor da humanidade. É um Deus em sentido metafísico, fundador da igreja, autor da civilização verdadeira. Devemos olhar bem os principais
os pontos principais da sua vida. As relações íntimas que o ligam com o homem, a influência exercida na história pela sua doutrina e virtudes admiráveis, que precedem sempre dos textos inspirados, de argumentações dogmáticas, que se parecem mais às vezes como testemunho da Sagrada Escritura, que impõe uma autoridade firme, reta, correta, se não divina. Então, todas as pessoas que têm a vida intelectual, que nunca desistam, porque sempre as mentiras se renovam. Nos séculos de hoje, a maior mentira é reconhecer uma autoridade e resistir a ela. E a autoridade que é o vigário de Cristo na Terra. Como se nós pudéssemos fazer isso. E achar que a igreja pode nos ensinar erros, e que o sumo pontífice pode falar heresia a toda hora, a todo momento, só importa quando ele fala ex-cátedra. Fora isso, nada importa, nada importa. A cada 200 anos a gente obedece e tudo bem. Devemos sempre olhar a sério a obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Enumerar todas as provas, mostrar, divulgar com todos os meios possíveis, a todos os católicos, que isso daí que eles tentam nos impugnar é uma falsa religião, que quer derrubar Jesus Cristo do seu trono de rei dos corações. Mas Jesus Cristo não morre. A despeito de seus inimigos, seguirá reinando na história como clarões da luz e os incêndios do seu amor, sobre os escombros amontoados pelas extraviadas concepções filosóficas, sobre as ruínas do pensamento, alça-se hoje mais resplandecente que nunca sua divina imagem, que subjuga o mundo, oferecendo todos os ideais corretos, oferecendo a todos o ideal da redenção e da vida. Jesus Cristo vive, reina por todos os séculos dos séculos. E a verdade não será jamais apagada. Essa é a nossa luta nos nossos tempos. E não pense que é uma luta fácil. Não pense que é uma luta que não tenha sacrifícios. Tenha coragem. Tenha coragem. Ao simples, devemos ensinar que a igreja não ensina o erro. Que devemos dar assentimento total ao Papa. Que o Papa é o nosso doce Cristo na Terra. E o Papa não pode errar. O Papa não pode ser um não católico. Ele tem que ser o mais católico de todos os católicos. Quando ele fala e manda, as ovelhas apenas obedecem. Se o Papa está ensinando algo que é contra a fé, ele não é Papa. É um falso Papa. É uma pessoa que está a serviço do anticristo. Que nós devemos odiar com todas as forças. O modernismo, as pessoas às vezes odeiam Lutero, às vezes odeiam Calvino, ou outro tipo de protestantismo, ou heresia. Né? Eles dão aulas e aulas contra essas heresias. Mas, pega qualquer heresia, nada é pior que o modernismo. Que, segundo São Pio X, é a síntese de todas as heresias. Tem a noção da gravidade disso? É isso. Fica essa reflexão nesse dia. Que todos os pensadores católicos reflitam o quão importantes são nos dias de hoje e quão necessário é para a salvação da Santa Amada Igreja que exponhamos a todos esses lobos em pele de cordeiro. Viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.